Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde a todos. E ao vivo em nossos estúdios, vamos sabatinar o candidato do PL à Prefeitura de Teresina, Fábio Abreu. Como todos os outros candidatos, ele vai ter 15 minutos para apresentar propostas e falar das eleições 2020 para você, eleitorado da capital do estado do Piauí. Capitão Fábio Abreu, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, boa tarde, Eliezer, boa tarde ao teresinense. Quero começar lhe perguntando, capitão, olhando para a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Data ao Dia, o senhor se manteve de uma forma, de certa forma, ali equilibrado, não apresentou nenhum crescimento expressivo, nenhuma queda. O senhor acredita que este resultado na pesquisa foi por conta do seu isolamento, por conta da Covid-19? Pode ter sido, nós temos acompanhado várias pesquisas, né, algumas com resultado diferente, mas o nosso objetivo é sempre aquele de ter a pesquisa como uma referência, mas não como a nossa estratégia principal. Nós temos acompanhado o povo, principalmente na receptividade, na reciprocidade de apresentação das nossas ideias, e para nós também é uma gratidão muito grande nós termos sido apontados nessa pesquisa, que teoricamente faz um empate técnico entre os 3 primeiros colocados. E para nós é continuar o nosso foco, sem dúvida nenhuma, de que o afastamento em função do Covid teve um reflexo e agora nós estamos de volta com 100% de gás, com a vontade real de irmos até as pessoas. Estamos momentaneamente suspensas as nossas carreatas, por entender que o momento exige pela questão do Covid, mas as caminhadas e as reuniões nos bairros nós estamos constantemente fazendo e está recebendo essa receptividade do povo de Teresina. O senhor não é o único candidato da base do governador Wellington Dias. Como tem sido o apoio do governador até agora à sua candidatura? E é só, esse questionamento, e a gente tem sempre afirmado de que a nossa proposta, a nossa candidatura, ela tem a nossa identidade própria. Nós pertencemos ao PL, Partido Liberal, e assim estamos agindo. É claro que eu tenho uma relação de proximidade com o governador Wellington Dias, assim como pretendo ter como prefeito uma relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro, com todos aqueles que possam trazer de alguma forma benefícios para Teresina. O meu objetivo é tirar Teresina dessa ilha que hoje se encontra. Hoje, se você observar, Teresina, ela administrativamente, infelizmente, não tem uma comunicação com o governo do estado, em função de uma decisão pessoal do gestor. Nós não podemos pessoalizar a gestão, porque as gestões elas têm que se comunicar. E conosco à frente da prefeitura, sem dúvida de que vamos ter essa facilidade de ações de forma mais integrada em todos os âmbitos, em todas as instituições que queiram ajudar Teresina. Candidato, uma das questões que tem sido levantada bastante pela população, também pelos especialistas em eleições, em política, diz respeito à segurança pública. Inclusive, já vi o senhor falando, até para esta emissora, de que este não é um assunto de âmbito municipal. Como é que o senhor observa e, caso, se eleito, como o senhor pode contribuir com a segurança pública de Teresina? Olha, contribuição que o prefeito pode fazer com a segurança pública de Teresina proporcionando ao aparelho de segurança do Estado uma rua com calçamento adequado, uma rua com iluminação é importantíssimo, a possibilidade de integração das ações, a parte ostensiva com guarda municipal, que hoje não comunica por causa dessa visão de isolamento que é feito por parte da gestão. Mas, acima de tudo, se trabalha a segurança pública pelo poder público municipal, prevenindo. A partir do momento em que eu fortaleço a educação, em que eu não foco somente português e matemática para as nossas crianças, que eu proporciono àquela criança a capacidade de pensar, criar nele já a partir da sua primeira idade escolar, condições de pensar de forma empreendedora, de pensar como cidadão, mais holisticamente falando, ele vai ter com toda certeza uma atenção maior e vai ser incluído no sistema de educação.
em sendo também feito um trabalho mais forte com relação a esporte. Hoje nós não temos esporte em Teresina. Engana-se quem pensa que o esporte não é importante. O esporte é importantíssimo para a vida pessoal da criança, do jovem e até do adulto. E também a parte social voltada para o jovem, voltada para a criança. Nós não temos essas assistências, essas obrigações que deveriam ter pelo município, e a consequência é nós perdermos jovens para o mundo da criminalidade. Aí eu pergunto, é interessante que o gestor do município simplesmente diga ao final de que a culpa é da Secretaria de Segurança, a culpa é do governo do Estado, se ele não fez o básico que colaboraria com certeza para a redução dos índices. Então, eu trabalho pela prevenção, eu trabalho lá na origem para que nós não tenhamos jovens nossos no mundo da criminalidade. Suas propostas, candidato, para a geração de emprego e renda no município de Teresina, considerando a situação de crise econômica? Gerar. Isso é o nome do programa que nós estamos desenvolvendo já agora para a preocupação, porque feita a pergunta da segurança pública, mas saiba que a população de Teresina aponta nas pesquisas como o maior problema para Teresina chama-se saúde. Depois educação e depois geração de emprego e a segurança praticamente iguais. Então a geração de emprego, ela tem que ser fundamental, tem que ser prioridade. Por quê? Porque depois da pandemia nós teremos seríssimos problemas com relação ao desemprego. Teresina já era uma capital que mais perdia emprego, foi a capital que mais perdeu, está sendo durante a pandemia, e sem dúvida com esse passivo de desemprego, uma grande quantidade de desemprego, nós teremos outros problemas que vêm associados a esse problema. Então nós vamos trabalhar para que o nosso cidadão que queira empreender do micro, do pequeno, até do individual, que ele possa inicialmente ter um banco de fomento forte para que ele possa ter condições de construir ali, de implementar o seu pequeno negócio, o médio e o grande. Nós precisamos revitalizar essas áreas que, infelizmente, foram atingidas pela intransigência da Prefeitura, por exemplo. Ontem eu fiz uma caminhada na área do Grande Liceu e a reclamação é geral de um sistema que a Prefeitura impôs goela abaixo ao teresinense, que o teresinense odeia esse sistema Integra, que foi um fracasso e que, infelizmente, ainda continua sendo empurrado goela abaixo do teresinense. Nosso objetivo é trazer de volta a capacidade de Teresina em gerar emprego. E nós temos a solução, eu sei como fazer, porque estou mostrando através desse programa denominado Gerar. Candidato, eu gostaria de lhe perguntar acerca de, caso, se o senhor for eleito em 15 de novembro, o senhor vai ter como desafio, assim que assumir o Palácio da Cidade, a gestão da pandemia do novo coronavírus. Quais são as suas ideias para gerir o município de Teresina com este contexto de pandemia e, é claro, também falando de saúde pública? No contexto da pandemia, eu espero em Deus e nas pessoas que estão comprometidas na busca da vacina, que essa vacina já esteja à disposição da população. E tenho acompanhado exatamente esse ponto. Eu estou bastante otimista que nós tenhamos já soluções através das vacinas. Em não acontecendo, nós vamos estar buscando, logicamente, que conversar com os profissionais. As decisões têm que ser tomadas em equipe e não individualmente, como a gente viu durante esse período de pandemia. Agora, os números começam a subir e há uma omissão muito grande por parte do prefeito com relação a um posicionamento perante a sociedade teresinense, ao povo de Teresina. Mas as nossas ações preocupadas com a pandemia, no pós-pandemia, é exatamente a retomada de vários serviços que foram suspensos, várias atividades e que são essenciais para a população na área da saúde. Cirurgias eletivas foram suspensas, consultas, exames especializados, e isso criou um passivo enorme para que a próxima gestão tenha que fazer. Nós vamos fazer estendendo as parcerias com as entidades privadas, estendendo horários de atendimento, criando com isso a possibilidade de geração de empregos nessa área e continuando com os mutirões, criando os mutirões para que possam ser atendidas essas pessoas com urgência. Quem estava doente antes e durante a pandemia, que não seja de Covid, ela não ficou boa. Então ela precisa desse atendimento urgente, é isso que nós estamos preocupados. Dentre outras ações,
como, por exemplo, construções de unidades de pronto atendimento na área da Irmã Dulce, que tem necessidade de uma UPA naquela região, as policlínicas, o Hospital da Criança, que isso eu garanto porque vou indicar recurso de minha emenda parlamentar, e o Centro de Referência do Idoso e da Mulher. A área da saúde, ela tem que ter essa visão de proximidade com o cidadão e não de afastamento, como está sendo agora, de centralização, por exemplo, na questão somente do Linneu Araújo. Nós vamos descentralizar com as policlínicas sendo estruturadas em cada região de Teresina. Candidato, uma vez prefeito de Teresina, quais seriam as suas prioridades para a área da infraestrutura? Nossa prioridade para essa área ela é fundamental, associada à questão da mobilidade urbana, porque quando se fala em mobilidade, nós não devemos levar somente para o transporte coletivo. Nós precisamos ter em mente também que temos pessoas que trafegam em seus veículos, trafegam em suas motos, trafegam até de bicicleta. E a infraestrutura necessária para que nós possamos ter uma mobilidade com melhor eficiência, ela parte exatamente por construções de obras que possam vir a melhorar, por exemplo, a questão do trânsito em Teresina, entre outras ações que nós temos propostas do nosso plano de governo com relação à infraestrutura, com relação à moradia das pessoas. O nosso objetivo é não ter a política de tirar a pessoa do seu habitat natural, do seu local de moradia, para levar para uma outra área. O nosso objetivo é fazer com que aquela pessoa tenha dignidade onde ela está morando. Tanto que fez reuniões com o Sinduscom, fez reuniões com o CAL, que fez todo um levantamento e um apanhado de como podemos estar trabalhando diretamente nesse setor que é tão sensível e que é tão abandonado nessa gestão, que é a moradia, a qualidade de vida do cidadão teresinense. Candidato, mais uma vez, voltando a falar sobre segurança pública, eu gostaria de lhe perguntar quais são suas propostas para o campo da política pública para a mulher. O Piauí é destaque por conta dos seus índices de feminicídio e de violência doméstica. Como o senhor prefeito poderia contribuir para combater essa realidade? Veja só, o Piauí ele foi destaque, foi o primeiro estado a criar a delegacia de feminicídio. Foi o primeiro estado a ter um aplicativo efetivamente funcionando de forma tecnológica e que ajuda a prevenir esse caso. Nós temos várias ações na área de proteção à mulher, Patrulha Maria da Penha, a questão das delegacias especializadas, Central de Flagrante de Gênero, várias ações voltadas para a defesa da mulher. Mas entendo, e aí já com nossa filosofia de prevenção, nós precisamos trabalhar aquele que é o agressor. Nós precisamos trabalhar a conscientização do homem. E é isso que nós, com o aparelho do município, de forma integrada, não podemos dizer que vamos trabalhar uma política só. A política, para ter eficiência, ela tem que estar integrada com as ações que são importantes para o município, mas que ajam de forma integrada com o Estado e com o governo federal. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. O objetivo nosso vai ser exatamente desenvolver essas políticas voltadas para a mulher, com foco na conscientização do homem, mas sempre de forma integrada. Candidato, nós estamos a aproximadamente 2 minutos do encerramento do nosso tempo. Deixa aqui esse espaço para as suas considerações finais. Gostaria aqui de me dirigir ao teresinense. Teresinense tem a oportunidade de colocar na Prefeitura de Teresina um cidadão que tem identidade com Teresina, um cidadão que superou todas as dificuldades, a maioria das dificuldades que nós temos hoje, cidadãos passando em Teresina, eu passei, eu superei e tenho condições de dizer ao teresinense hoje, eu estou preparado para ser prefeito. A vida me preparou para ser prefeito. Minha vida pessoal, a minha vida profissional e a minha vida política. Somado essa experiência, a bagagem que eu digo ao teresinense, tenho condições, estou preparado para ser prefeito. E nesse momento aproveito para pedir essa oportunidade através do voto. E essa oportunidade, ela se transforma no voto com o uso de um número, na verdade 2, 22. Esse é o número de Fábio Abreu, da família 22, que a cada dia cresce, que a cada dia temos mais adesões e vamos em busca da vitória no dia 15 de novembro
para que nós possamos, em 1º de janeiro, iniciar a verdadeira mudança que Teresina precisa e que será proporcionada por essa oxigenação, sangue novo, pessoa com ideias novas. Aquilo que está funcionando, vamos continuar, mas vamos mudar para melhor e vamos ter inovações na gestão de Teresina, sempre com foco no cidadão. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Vamos lá. Eliezer, vamos aqui falar do nosso próximo assunto, porque as passeatas e reuniões políticas estão sendo criticadas pela população como meios de proliferação do novo coronavírus. Nós procuramos a Justiça Eleitoral, que garante os eventos estão liberados por lei, desde que sigam todos os protocolos de segurança sanitária. Até o dia da votação, o ritmo das movimentações eleitorais nos 224 municípios do Piauí não deve ser menor. Mas a pandemia do novo coronavírus não acabou. A preocupação com a saúde não pode ficar de lado. Essa realidade norteou uma recomendação do TRE aos juízes do Estado. Passeatas, carreatas, reuniões e outras formas de contato entre candidatos e eleitores não estão proibidos, desde que os protocolos de higiene contra a Covid-19 sejam obedecidos. Os atos de propaganda eleitoral, eles não podem ser limitados pela Justiça Eleitoral. E aí ela traz uma exceção. Qual é a exceção? Salvo se a decisão do magistrado estiver fundamentada em parecer prévio, técnico, emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. O que nem sempre acontece. Diante do risco com a saúde pública, juízes eleitorais responsáveis pelos pleitos nas cidades devem, se preciso, fazer o uso do poder de polícia para garantir a segurança sanitária à população. Esse protocolo ele estabelece medidas de prevenção e controle da disseminação do coronavírus para as eleições do corrente ano, mas em nenhum momento houve vedação à prática de comícios, carreatas ou passeatas. Segurança sanitária é o assunto dessas eleições 2020, Eliane. É verdade, é uma adaptação necessária, conviver com a pandemia e, ao mesmo tempo, garantir o direito de candidatos, grupos políticos e de eleitores de debaterem, de se reunirem até o dia da votação. Eliezer, nós ouvimos também o candidato do MDB à Prefeitura de Teresina, doutor Pessoa. Ele não concorda com o desempenho nas pesquisas e fala de propostas para a cidade. Vamos acompanhar. Porque o povo está querendo a mudança. E essa mudança porque tem mãos limpas, essa mudança porque Deus quer, essa mudança porque o povo de Teresina quer. E nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A campanha desse ano, com as restrições da pandemia, está mais difícil na sua avaliação? Está sim, está mais um pouco difícil, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de estar em contato com o povo. Embora como médico tenha feito a proteção, tenha feito pequenas reuniões, algumas maiores um pouco, mas um protocolo da Organização Mundial de Saúde, nós estamos indo ao encontro do povo e o povo encontra conosco. Portanto, mas mesmo assim, dentro da sua pergunta, está sendo um pouco mais difícil. Doutor Pessoa, que propostas são prioridades no seu plano de governo que podem realmente chamar as pessoas a acreditarem, a votar, a confiar na sua gestão? A melhor proposta, inicialmente, é o diálogo ser incansável. Com todos, com o empresário, com o médio, com o micro, com o grande, com a sociedade. O clamor do povo que está aí. Olha, vou dar um exemplo, o Integra. Pegaram um modelo bom lá de Curitiba e colocaram aqui sem conversar com o povo. Isso nós vamos, com profundidade, mudar essa triste realidade, a insatisfação do povo. Nós também, no nosso plano de governo, está colocado lá a rede de saúde municipal qualificar, porque os profissionais são da melhor qualidade possível. UTIs que antes da pandemia não tinha metade das necessidades e essa fila de espera.
famigerada fila de espera. Nós vamos trazer para 30 dias começar a resolutividade da doença, da patologia, daquelas pessoas que estejam acometidas e que precisam do sistema de saúde municipal de Teresina. Doutor Pessoa, entre as capitais brasileiras, Teresina tem a maior área de zona rural. O senhor também tem origens numa cidade do interior, conhece a realidade dessas pessoas. O senhor garante um olhar especial para as comunidades rurais? Ora, Teresina é a 16ª capital maior do Brasil, a primeira do Nordeste. Tem o Rio Puti, que é mais ou menos 90 quilômetros de extensão. Tem o Rio Parnaíba, que é mais ou menos 60 quilômetros de extensão. Tem 3 grandes lagos, tem pequenas lagoas, terra a metade mais ou menos férteis. Quero dizer, a infraestrutura é mais ou menos 1000 quilômetros de extensão. Só tem em torno de 20 quilômetros que é com a infraestrutura. Falta água, falta luz de qualidade, falta estrada. E a produção de hortifruti granjeiro no município de Teresina, com toda essa potencialidade natural da natureza, é menos de 1%, é em torno de 0,5%. Esta tristeza nós vamos colocar em realidade. Nós vamos fazer a transposição, além da infraestrutura de todos os bairros, de toda a região rural, nós vamos fazer a transposição do Rio Parnaíba, parte das águas do Rio Parnaíba, para o Rio Puti. Vamos aqui, aproveitando a fala do candidato Dr. Pessoa do MDB, já fazer também uma análise da entrevista da sabatina com Fábio Abreu do PL nesta tarde de quinta-feira. Nós tivemos o candidato apresentando propostas da mesma forma como também ouvimos Dr. Pessoa e, é claro, outros candidatos também à Prefeitura Municipal de Teresina tentando conquistar você, eleitor teresinense que vai depositar o seu voto no próximo dia 15 de novembro. Eliezer, as propostas estão postas na mesa, realmente agora basta o eleitor decidir. É verdade, temos dado aqui a mesma atenção, o mesmo espaço a todos os candidatos. Cada um aproveita da maneira como acha mais conveniente para apresentar as suas propostas, prioridades, bandeiras, e assim o debate tem sido enriquecido. O telespectador da UDIA TV, o ouvinte da 92,7, o internauta que acessa o portal dia.com, aquele que acompanha as nossas redes sociais, tem tido todo esse embasamento para decidir melhor o seu voto no dia 15 de novembro. Propostas não faltam, basta realmente você de casa que as ouve decidir quais são as prioridades que casam com as suas e, é claro, depositar o seu voto. Falando em propostas, a candidata do PSC, Jessi Fonseca, defende que a aceitação de campanha por parte do eleitorado tem a ver com o desejo da população por mudança. Vamos conferir o que ela disse. O teresinense ele está ansiando por mudança, por transformação, por uma política diferente, por uma política que de fato resolva os problemas da nossa cidade. E a Jessi Fonseca, o nosso plano de governo, vem para apresentar essa solução que você, teresinense, tanto tem esperado durante esses 30 anos de uma gestão que não conseguiu resolver os problemas básicos da nossa cidade. O PSC já debateu com que partidos pode se aliar em um provável segundo turno aqui em Teresina? Certeza que Jessi Fonseca estará no segundo turno em Teresina e dia 1º de janeiro estaremos na Prefeitura de Teresina trabalhando para você, trabalhando para a sua família e trabalhando por Teresina. Uma vez estando no segundo turno, já existem apoios mais esperados para coligações, para tentar realmente vencer o pleito? Nesse momento, nós estamos focados em fazer a nossa campanha de maneira eficiente, de maneira a realmente mostrar as nossas propostas para o teresinense. Então, estamos com o nosso olhar voltado realmente para esse momento de mostrar propostas, de ouvir o teresinense e de saber o que, de fato, o teresinense espera da próxima prefeita de Teresina, para que, estando na Prefeitura de Teresina, nós possamos atender às suas necessidades e resolver os seus problemas. Neste campo de propostas, candidata,
qual o projeto do PSC para a área habitacional, reduzir o déficit habitacional de Teresina? Nós temos o programa Moradia Digna. É que esse programa ele visa exatamente reduzir o déficit habitacional em Teresina. Esse programa ele será realizado em 2 etapas. A primeira etapa serão melhorias que serão realizadas em residências de pessoas idosas ou que tenham algum tipo de deficiência. Essas reformas serão realizadas através de uma linha de crédito do Banco Popular. Fazer melhorias, adaptações, se precisar fazer mais um cômodo, adaptação em cozinha, banheiro. E a segunda etapa do projeto será a construção de novas residências, em parceria com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. E de outros fundos de arrecadação que têm esse objetivo habitacional, que é como o ITBI, o ISS, o IPTU. Então, a gente vai trabalhar para reduzir o déficit habitacional e dar a você realizar o seu grande sonho de ter a sua casa própria e de ter a sua moradia mais moderna, a sua moradia mais confortável e adaptada para as suas necessidades. Qual o modelo de educação que vocês pensam para a cidade de Teresina? Nós temos o modelo de educação criativa e é um projeto nosso, uma educação voltada para preparar o adolescente, preparar o jovem para a vida, para aprender português, matemática, geografia, mas que também o prepare, por exemplo, para o mercado de trabalho, o prepare para ser um cidadão mais ativo na sociedade. Nós vamos incluir a matéria do empreendedorismo para os jovens a partir do 5º ano, do 5º ao 9º ano, eles já terão essa iniciação aí no empreendedorismo para desenvolver uma atividade. Os jovens também vão ter atividades de horta, que é uma atividade recreativa, é uma educação física também, e é uma recreação ao ar livre, que vai trazer mais envolvimento do adolescente, do jovem, com os professores e também com a comunidade. Preocupação com a ocupação urbana e também com os jovens? É verdade, são prioridades aí da candidata Jéssica Fonseca. Destacar, Lívio, que lembrando aqui da pesquisa Data ao Dia, divulgada ontem, Jéssica Fonseca aparece na 5ª posição na pesquisa. Aparece bem na pesquisa estimulada, com 0,88% das intenções de voto. Então, se nós considerarmos que os 4 primeiros são candidatos experimentados na política, que já têm tradição, capital, ou são apoiados por grandes grupos, ela realmente tem se destacado como uma liderança em ascensão, tem tido esse reconhecimento de já na sua primeira disputa eleitoral aqui no município de Teresina. É importante lembrarmos também que estamos falando de um perfil bastante desejado pela população brasileira de uma forma geral. Mulher, jovem, aqui em particular na capital do estado do Piauí, ela representa uma área que realmente quer ser vista, quer ser valorizada. A região sudeste, em particular, o Grande Disseu, que por muitas vezes, Eliezer, até se fala da emancipação pela importância econômica que tem o Grande Disseu aqui no contexto da capital do estado do Piauí. O Grande Disseu quer realmente ter as suas necessidades melhor ouvidas e mais atendidas. Verdade, ela é empreendedora, trabalha com o ramo de cosméticos, na região sudeste de Teresina, e lá já tem uma militância, um trabalho reconhecido pelas pessoas mais próximas. Ok. Eliezer, ao vivo, e você também de casa preste atenção, porque vamos conhecer as propostas da candidata do PSD, a vereadora de Teresina, Flávia Barbosa. Oi, candidata, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Olá, boa tarde Lívio, boa tarde Eliezer. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade que vocês estão dando nesse momento, É muito interessante, é muito importante esse trabalho de vocês trazerem para as pessoas, para os eleitores, as opções que a cidade tem nesse momento de eleição e nesse momento que tanta sociedade clama por mudanças, Então, um espaço como esse é bastante engrandecedor. Candidata, fale diretamente a partir de agora para os eleitores idosos que querem se sentir representados aqui na sociedade teresinense. Se eleita, quais são suas propostas para a valorização da terceira idade teresinense? Eliezer, a nossa população idosa hoje, ela é de fato completamente esquecida, É como se as pessoas, quando envelhecem, perdem o valor, perdem o direito de ter dignidade. Então, enquanto vereadora de Teresina e enquanto uma pessoa que é totalmente focada, voltada para o desenvolvimento de pessoas, Porque eu acredito que a gestão ela é feita para pessoas e não para negócios e para estruturas, mas o foco é pessoas. E essa classe de pessoas idosas tão esquecidas, ao meu ver, merece muito mais apoio da administração pública. Enquanto vereadora de Teresina, eu pretendo trazer projetos
para que sejam criados centros e espaços para amparar esses idosos, né, para oferecer para esses idosos o direito de ter uma velhice tranquila, com mais saúde, com desenvolvimento, com mais segurança, onde eles possam interagir, né, entre eles, onde eles possam ocupar a mente, trabalhar a mente. Então, são espaços que pode ser proporcionado, né, que existe espaços, existe tecnologia para isso, existe capital humano, recurso humano preparado para fazer isso. O que precisa mesmo é da vontade política dos representantes públicos. Então, uma das minhas visões para esse público, para os idosos, é essa: preparar espaços, centros de apoio para receber essas pessoas e trabalhá-las, né? Principalmente durante a semana, durante o momento onde a população produtiva, os filhos que cuidam desses idosos, precisam também trabalhar, precisam se ausentar. É até uma forma deles não ficarem sozinhos, né, em casa e sem cuidados. Candidata, quais as suas políticas que estão direcionadas para a questão do desenvolvimento humano? Eu não sei se está falando livro, Eliese, eu não consigo ver aqui de onde eu estou falando, mas a minha política de desenvolvimento humano, eu acredito que a gente precisa começar a investir na base. Então, hoje, a prefeitura fala muito que nós temos a melhor educação do país, que nós fomos premiados, mas nós fomos premiados em apenas um quesito. A grande realidade que a gente tem é que a educação do nosso país está entre as 10 piores do mundo. Então, Teresina é a 10ª melhor pior educação, é isso? Então, a gente precisa investir na base, desenvolver crianças. Então, tudo que é dado ao ser humano, que capacita ele a se desenvolver e a prosperar na maturidade, isso foi retirado do sistema educacional. E isso é um problema de currículo, né? Mas eu acredito que cada município, que cada estado tem o dever de acrescentar o que acha interessante para desenvolver a sua população. Então, enquanto vereadora de Teresina, uma das minhas principais bandeiras vai ser propor programas e projetos da educação de base. Um deles, por exemplo, é propor a educação das virtudes dentro da escola. É um tema tão importante desenvolver as virtudes do ser humano, e essas virtudes elas começam a ser desenvolvidas lá na infância, na primeira infância ainda. E se a gente olhar para o nosso sistema educacional hoje, ele não contempla isso. Então, uma das minhas principais propostas é essa, é trazer para o ensino público municipal de Teresina a educação das virtudes e inserir lá na base, né? Lá na base, começar a desenvolver essas crianças e prepará-las para que quando elas cheguem na fase adulta, elas sejam capazes de prosperar, né? Sejam capazes, pessoas, indivíduos capazes de proporcionar soluções para problemas complexos que a gente tem, que é essa a função da educação, ao meu ver, né? É muito mais do que ensinar português e matemática. A educação é formar pessoas devidamente, pessoas humanas, capacidade de serem humanizadas, né? De tratar o outro, de olhar para o outro, de respeitar o outro. Então, um dos meus principais projetos é esse. Queria lhe perguntar também sobre um assunto bastante interessante, porque nós observamos aqui as PPPs, parcerias públicos-privadas, como realmente uma expectativa de futuro para as administrações públicas desde já, na realidade. A senhora, como tem experiência ligada a questões administrativas, a senhora acredita que Teresina precisa investir mais em PPPs? Acredito sim. Eu acredito que a gente precise investir em PPPs. A gestão pública, o Estado, o município, ele precisa voltar as energias dele, canalizar as energias deles no que realmente é dever dele. Então, todos esses outros serviços que não são diretamente ligados à atividade, do Estado, eles devem ser feitos parcerias. Porque a melhor forma do Estado, ao invés dele executar esse serviço, ele apenas cobrar, né? Cobrar resultados. E as PPPs, elas servem para isso. Agora, o que precisa ser feito é que o poder público faça parcerias que realmente tenham um foco na população.
em solucionar problemas da população. Porque o grande gargalo hoje da nossa gestão é justamente a gestão não está focada no cidadão. Ela é focada em processos, em estruturas, né, em capitais, e não no ser humano. E a gente precisa de uma gestão mais humana. Quando a gente tiver isso, gestores mais humanos, mais preocupados com as necessidades humanas, com certeza as coisas vão começar a fluir. Inclusive, as parcerias vão ser feitas da maneira correta, né, da maneira que tem que ser feita e que podem gerar resultados, de fato, na vida dos cidadãos teresinenses. Candidata Flávia Barbosa, muito obrigado pela sua participação, boa sorte no pleito e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada pelo espaço e pedir ao teresinense que dê uma oportunidade realmente para que tenhamos renovação nas casas e dia 15 de novembro me dê essa oportunidade. Meu nome é Flávia Barbosa e o meu número é 55498. Obrigado, boa tarde, boa sorte. Tchau, tchau. Eliezer, focar, trazer o eleitor para o centro das decisões, realmente é algo bastante importante e interessante o posicionamento da candidata a vereadora pelo PSD. Sim, é uma tendência de se aproximar mais da população, a população que sabe o dia a dia que vive, as carências, as necessidades que tem, as melhorias que precisam ser alcançadas. Então é bastante propositivo nesse sentido. Outros candidatos também têm adotado um discurso semelhante, de dar mais voz diretamente à população. O fato é que, independentemente da próxima Câmara Municipal que venha a se formar, as pessoas devem continuar sendo ouvidas e atendidas. Eliezer, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 aqui na tela do canal 23.1. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.